Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem um material bem fascinante que fala sobre aprendizagem profunda. Uhum. E não, olha, não estamos falando daquela inteligência artificial, sabe? Que aprende sozinha. Não, não é isso. É mais uma visão para a educação mesmo, uma tentativa, assim, de preparar melhor os estudantes para o mundo complexo, né? E super conectado que está aí. Exatamente. A gente está se baseando nas ideias do Michael Fullan, da Joanne Quinn e da Joanne McCatchen. São ideias tiradas de um livro, um trabalho que eles fizeram com, tipo, 1.200 escolas. Nossa, bastante coisa. Sim, em 7 países diferentes. E a proposta central é ousada, viu? É ir muito além daquela coisa de decorar conteúdo, sabe? O conteúdo pelo conteúdo. Aquela decoreba clássica. Isso, e focar de verdade no desenvolvimento de competências. Coisas essenciais para navegar a vida mesmo. Parece o tipo de mudança que, nossa, muita gente sente que precisa, né? Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que é exatamente essa tal aprendizagem profunda, Certo. por que essa urgência toda agora e, assim, na prática, como é que isso poderia realmente transformar a experiência de aprender. Vamos tentar descompactar esses pontos-chave e ver o que essa proposta significa de verdade. Bora lá. Certo, vamos começar então pelo porquê. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara no material é o alerta sobre a falta de engajamento na escola tradicional. Aham. Isso é muito forte. Tem um dado que, olha, me chocou. O entusiasmo dos alunos, que seria de 95% lá no jardim de infância, Altíssimo, né? pois é, cai para cerca de 39% no ensino médio. É uma queda, assim, brutal. É brutal. E essa queda, ela se conecta diretamente com uma sensação que está crescendo de irrelevância. Irrelevância da escola. Exato. O futuro do trabalho é uma incógnita, né? Aquela promessa antiga de, estude para ter um bom futuro, isso já não convence mais como antes. Não cola mais. Não cola. Para muitos jovens, e aí, especialmente os que vêm de contextos mais marginalizados, a escola parece um universo paralelo, sabe? Totalmente desconectada da vida real, às vezes até meio hostil, e isso gera uma desesperança que dá para sentir. O fulano e as colegas chegam a dizer que, do jeito que as coisas são hoje, não tem muita razão para a maioria dos estudantes levar a escola convencional a sério. É forte isso. Nossa, é bem direto. E além dessa crise, digamos, interna da escola, o cenário externo também está pressionando, né? Com certeza. O material menciona um contexto global com mais ansiedade, conflitos que a gente vê todo dia na TV e uma desigualdade que só parece crescer. Eles citam até o Richard Florida. Sim, da nova crise urbana. Isso, mostrando como a pobreza concentrada dobrou nos Estados Unidos em poucos anos. Parece que tudo isso cria um vácuo, sabe? Uma demanda por algo diferente. Pois é. E onde que a aprendizagem profunda entra aí? Qual que é a promessa dela nesse cenário todo? Olha, a promessa central é tentar injetar significado na experiência de aprender. É isso. A aprendizagem profunda busca, assim, cultivar um senso forte de identidade e de propósito nos alunos. Identidade e propósito. Isso. E estimular a criatividade, o prazer em dominar alguma coisa que eles valorizam, sabe? E, um ponto crucial, promover a conexão. Conexão com o mundo lá fora e com as outras pessoas. Conexão. E é nesse ponto que surge uma ideia central deles bem poderosa, que eles chamam de hipótese da equidade. Hipótese da equidade. Isso soa interessante. O que significa na prática? Quer dizer que focar nos alunos que têm mais dificuldade não é só uma questão social, mas pode ser a chave para destravar o potencial de todo mundo? Essa é a aposta. Exatamente. Parece meio contra-intuitivo, né? Geralmente se foca nos talentosos. Pois é, mas a hipótese diz o seguinte: a aprendizagem profunda beneficia todo mundo, sim, mas ela tem um poder especialmente transformador para aqueles alunos que o sistema tradicional mais aliena ou desconecta. Ah, entendi. Sob as condições certas, essa imersão num aprendizado mais significativo poderia revelar o que eles chamam de figuras escondidas. Figuras escondidas? É aquele potencial imenso que existe em cada estudante, mas que a escola comum não consegue acessar, sabe? A metáfora que eles usam é do filme Estrelas Além do Tempo. Ah, ótimo filme.
das matemáticas negras na NASA. Exato. O talento delas era invisível para o sistema, até que as circunstâncias mudaram e elas puderam mostrar. Uma metáfora muito forte mesmo. Quer dizer que o potencial tá lá, quietinho, só esperando as condições certas para aparecer. Exatamente. E as fontes, elas trazem exemplos de como isso acontece na realidade, nessas escolas com que eles trabalharam. Trazem, sim. Tem algumas histórias que ilustram bem essa ideia. Por exemplo, tem o caso do Alex, um menino de 6 anos, que tinha uma gagueira bem severa, muita ansiedade social. Nossa, tão novo. Pois é. E aí, usando tecnologia, tipo Google Apps, para colaborar em projetos reais com alunos mais velhos, ele não só conseguiu contribuir muito para o projeto, como também superou o medo de falar em público. Que incrível. Tem também a história da Mara, uma aluna que planejou uma viagem inteira para a Suécia, usando como guia as tais 6 competências globais. Mostra como esses conceitos podem, se integrar na vida real, né? Faz sentido. E ainda o Christopher, um aluno que antes era totalmente desinteressado, sabe? E que ficou super engajado e apaixonado quando participou de um projeto que tinha o objetivo claro de fazer a diferença no mundo. Entendi. São, assim, vislumbres do que pode acontecer quando a aprendizagem encontra relevância, encontra propósito. Histórias que realmente dão uma ideia do impacto, né? Então, vamos aprofundar um pouco na definição. O que é, assim, fundamentalmente, essa aprendizagem profunda, segundo essa abordagem deles? Como ela se estrutura? Olha, na essência, eles definem como processo de adquirir e também aprofundar 6 competências globais. E elas são interconectadas. São os famosos 6 Cs. Ah, os 6 Cs. Vamos lá. Cidade, sabe? Cidadania, que é pensar como um cidadão global, com empatia, interesse no bem comum. Uhum. Colaboração, que é trabalhar em equipe, gerenciar conflitos, essas coisas. Comunicação, se expressar de forma clara, eficaz em diferentes mídias. Certo. Criatividade, que é ter curiosidade, fazer perguntas, buscar soluções novas. E, por último, pensamento crítico, que é avaliar informações, argumentar com base em evidência. Ok, os 6 Cs. A gente já ouviu falar de listas de habilidades do século XXI, né? Muitas parecidas aparecem aí em relatórios de grandes organizações. O que torna essa combinação, ou essa abordagem dos 6 Cs, diferente, mais potente na visão deles? Ótima pergunta. O diferencial que eles apontam está em 3 aspectos-chave, basicamente. Primeiro, a abrangência. A abrangência. É a inclusão clara de caráter e cidadania como pilares fundamentais, sabe? Não como algo extra. E eles veem a criatividade como uma espécie de catalisador para as outras. Interessante. Catalisador. Isso. Segundo, a precisão. Eles não ficam só no nome bonito. Ah, pensamento crítico. Para cada C, eles desenvolveram definições bem detalhadas e o que chamam de progressões de aprendizagem. Progressões? Como assim? Descrevem como a competência se desenvolve ao longo do tempo, do nível iniciante até o avançado. Ah, legal. Dá para ver o caminho. Exato. E terceiro, a mensurabilidade. Eles criaram ferramentas e processos para que alunos e professores possam de fato avaliar e acompanhar o progresso nessas competências. Então não é só falar, é medir também. A ideia é sair do vago, sabe? E tornar o desenvolvimento dessas habilidades algo visível e intencional. Entendi. Então não é só uma lista de desejos, é um framework mais robusto, com profundidade, ferramentas para acompanhar. E para isso acontecer, imagino que o ambiente tenha que mudar radicalmente, né? Eles falam sobre reimaginar a aprendizagem. Sim. E para inspirar essa reimaginação, eles citam um designer holandês, o Diane Roosegaard. Roosegaard. Ele tem aquela visão provocadora de ambientes que são movidos pela curiosidade, onde os alunos não são só receptores passivos, mas infiltradores e moldadores do futuro. Gostei disso. Infiltradores e moldadores. É legal, né? Gente que trabalha em problema real, que age como um eterno amador, no sentido de ter coragem para tentar, para errar e aprender com erro. Aceitar o risco? Exato. A ideia central não é reinventar a roda do processo de aprender, porque isso é algo meio que inato nosso, né? Sim.
mas sim criar as condições para que essa aprendizagem profunda floresça. Remover as barreiras que a escola tradicional muitas vezes acaba impondo. Faz todo sentido. Gosto dessa ideia do Huslegard de pensar nos alunos como agentes, não só como aprendizes passivos. E tem um ponto crucial que o material ressalta bastante. Não adianta só ter uma sala de aula inovadoras isoladas, né? De jeito nenhum. A transformação precisa ser no sistema todo. Eles falam em reculturar o sistema, não só implementar programas soltos. Exatamente. A palavra-chave é cultura. A mudança que eles propõem é cultural, é profunda. Envolve novas formas de relacionamento entre todo mundo. Alunos, professores, gestores, famílias, a comunidade. Todo mundo junto. É por isso que eles dizem que programas não escalam, cultura sim. E a tecnologia? Onde entra nisso? Boa pergunta. Entra como uma ferramenta poderosa para acelerar, para amplificar essa aprendizagem, para conectar pessoas e ideias globalmente. Mas ela não é vista como a solução mágica, a bala de prata. O foco não é na tecnologia em si. Não. O foco continua no processo humano de aprender, de crescer, de se conectar. Inclusive, eles criticam um pouco aquela visão muito focada só na tecnologia, sabe? Citam estudos que mostraram resultados limitados quando o foco foi só colocar a tecnologia para personalizar o ensino, sem mudar a pedagogia de verdade. Entendi. A tecnologia como meio, ferramenta, e não como o fim em si. Bom, já entendemos a urgência, o que são os 6Cs, a necessidade dessa mudança cultural. Mas e o como? Como colocar isso em prática? Como se desenha uma experiência de aprendizagem profunda? Existe um mapa, um framework para isso? Sim, eles propõem o que chamam de framework da aprendizagem profunda. Ele articula 4 elementos-chave. E o importante é que eles são todos interligados, sabe? Precisam ser considerados juntos no design das experiências. 4 elementos. Quais são? São eles: as práticas pedagógicas, as parcerias de aprendizagem, os ambientes de aprendizagem e a alavancagem digital, leveraging digital. A mágica, segundo eles, acontece quando esses 4 elementos trabalham em sintonia, juntos. 4 elementos interligados. Faz sentido. Vamos focar um pouquinho nas parcerias de aprendizagem. Parece que as relações entre as pessoas são realmente o coração dessa mudança toda, né? O que muda aí? Muda radicalmente. Os papéis tradicionais que a gente conhece são redefinidos. Os alunos, por exemplo, eles deixam de ser só receptores para se tornarem co-designers da própria jornada de aprendizado. Co-designers? Como assim? Eles aprendem a aprender, sabe? Desenvolvem metacognição, a capacidade de dar e receber feedback construtivo, ganham mais agência, mais controle sobre o processo, constroem relações mais significativas e conseguem conectar o que aprendem com as próprias aspirações, com as paixões deles. Deixa de ser algo imposto de fora. Exato. E os professores também mudam muito. Saem daquele papel só de transmissor de conteúdo para atuar mais como ativadores da aprendizagem. Ativadores, gosto do termo. É um termo que eles pegam emprestado da pesquisa do John Hattie, para indicar um papel mais dinâmico, com mais impacto do que um simples facilitador. Entendi. Eles também são construtores de cultura, na sala de aula e na escola como um todo. Fomentam um ambiente de pertencimento, de confiança, de autonomia, como o Paul Tough descreve bem nos trabalhos dele sobre motivação. E, fundamentalmente, são colaboradores. Eles co-desenham as experiências junto com os alunos, com outras famílias, com a comunidade. O professor como colaborador também. Isso. E os líderes escolares, por sua vez, precisam modelar essa postura de aprendizagem contínua, serem os guardiões da cultura e manterem o foco estratégico nessa direção. E tem um ponto crucial que muitas vezes é negligenciado: as famílias e a comunidade. Ah, sim. Como elas entram? Elas deixam de ser vistas só como clientes ou espectadores passivos para se tornarem parceiros ativos de verdade. Trazem seus conhecimentos, suas experiências, seus recursos para dentro do processo. Os exemplos vão desde alunos buscando especialistas na comunidade para ajudar num projeto de um playground, como aconteceu em Hamilton, no Canadá, Que legal.
até parcerias mais formais entre escolas, empresas e o governo local lá da Tasmânia para criar projetos bem autênticos para os alunos. Essa visão de parceria real com famílias e comunidade é realmente transformadora. Embora a gente saiba que implementar isso na prática é um desafio enorme, né? Sem dúvida, é um dos grandes desafios. E os outros 3 elementos do framework, como eles se encaixam para criar esse ecossistema de aprendizagem profunda? Bom, os ambientes de aprendizagem, eles vão além do espaço físico, sabe? Incluem a cultura da escola, aquele clima de confiança, de respeito mútuo, onde o risco é encorajado e o erro é visto como oportunidade de aprender. A cultura como ambiente. Exato. Mas o espaço físico e o virtual também precisam ser repensados, mais flexíveis, mais interativos, conectados com o mundo. Eles mencionam exemplos como escolas usando ônibus com Wi-Fi para conectar comunidades rurais. Nossa. Ou escolas com espaços multifuncionais, desenhados para diferentes tipos de atividades, colaborativas ou individuais, como aquelas cavernas e fogueiras na Austrália. Interessante. E a alavancagem digital? A alavancagem digital significa usar a tecnologia de forma intencional e onipresente. Não só alguns apps isolados. É usar para conectar alunos com especialistas, com colegas do mundo todo, para colaborar em projetos complexos, para criar produtos autênticos, para acessar uma gama enorme de informações, mas sempre com um olhar crítico, né? O discernimento é chave. Fundamental. O caso do Uruguai é interessante. A tecnologia adaptativa ajudou a alcançar muita gente, mas foi a mudança na pedagogia, que foi habilitada pela tecnologia, que realmente fez a diferença no aprendizado. Entendi. E as práticas pedagógicas, o último elemento? E aqui não se trata de jogar fora tudo que já existe e funciona. É mais uma fusão inteligente, sabe? Pegar as melhores práticas que a gente já conhece e sabe que funcionam, tipo aprendizagem baseada em projetos, investigação, design thinking, e integrar isso com abordagens inovadoras que estão surgindo. Mas o ponto-chave é sempre com um foco muito claro e intencional no desenvolvimento daqueles 6 Cs. O foco nos 6 Cs guia tudo. Exato. A pergunta é sempre: como essa atividade, esse projeto, está ajudando os alunos a aprofundar o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e assim por diante? Parece um quebra-cabeça bem complexo, onde todas as peças precisam se encaixar direitinho. E eles mencionam também a investigação colaborativa, Collaborative Inquiry. Qual o papel dela nisso tudo? Parece ser o motor que faz essa engrenagem toda girar, né? É exatamente isso. É o motor da melhoria contínua. É um processo, um ciclo disciplinado. Sabe, começa por avaliar onde a gente está coletando dados sobre a aprendizagem dos alunos em relação aos 6 Cs. Certo. Primeiro avaliar. Depois, desenhar novas abordagens ou ajustar as que já existem com base nessa avaliação. Aí vem implementar essas novas práticas e então medir o impacto, refletir sobre os resultados e mudar o que for preciso para o próximo ciclo. Avaliar, desenhar, implementar, medir, refletir, mudar. Um ciclo. Um ciclo. E o diferencial é que isso é feito de forma colaborativa. Envolve educadores e, às vezes, os próprios alunos, trabalhando juntos para examinar suas práticas, testar hipóteses, usar evidências para tomar decisões. A colaboração, de novo, como chave. Sempre. O exemplo da escola Warrana Park, lá na Austrália, é ótimo. Eles redesenharam um projeto super complexo que tinham, a Enigma Mission, depois de perceberem, analisando juntos os dados, que alguns alunos precisavam de mais apoio em habilidades básicas antes de poderem mergulhar nas paixões individuais dentro do projeto. É aprender fazendo, ajustando juntos o tempo todo. Uma abordagem bem robusta, que parece ter pensado em muitos detalhes mesmo. Mas o próprio material traz um alerta interessante, né? Eles falam que a aprendizagem profunda pode ser uma sereia. Sim, é uma metáfora forte. Algo que atrai pela beleza da promessa, mas que pode levar a um lugar perigoso se não for feita com cuidado, com profundidade. Quais são esses riscos, essas armadilhas? Olha, o maior risco, sem dúvida nenhuma, é a superficialidade. É fazer de conta,
sabe? Adotar a linguagem da moda, falar de inovação, de 6Cs, mas sem mudar a prática essencial lá na ponta. O discurso sem a prática. Exato. O sociólogo Jay Mehta, que eles citam bastante, estudou escolas americanas que se diziam inovadoras, focadas em aprendizagem profunda, mas ele encontrou pouquíssimos exemplos que realmente iam fundo na coisa. Que pena. Pois é, ele chegou a listar o que chamou de 10 maneiras de morrer ao tentar implementar isso. São basicamente alertas contra erros muito comuns. Quais seriam alguns desses erros? Por exemplo, educadores tentando ensinar algo que eles mesmos nunca vivenciaram como aprendizes. A dificuldade gigantesca de mudar a tal gramática escolar tradicional, horários rígidos, disciplinas separadinhas, avaliações padronizadas, a falta de respeito genuíno pelos alunos e pela vida deles no presente, não oferecer escolhas reais e significativas para os alunos, perder o foco no essencial, sabe? Querer fazer tudo ao mesmo tempo, o menos é mais é crucial aqui. Menos é mais. O medo de admitir não saber ou de errar, não normalizar o erro como parte essencial do processo de aprender, não conseguir criar um senso forte de pertencimento para todo mundo na escola e, por fim, a falta de coragem mesmo para desafiar o status quo, para fazer diferente. São armadilhas bem reais, que a gente vê em muitas tentativas de inovação por aí. E como a abordagem que eles escrevem no livro, essa ligada à parceria NPDL, Novas Pedagogias para Aprendizagem Profunda, tenta evitar cair nesse inferno da superficialidade e alcançar o tal céu da verdadeira aprendizagem profunda. Qual seria o antídoto? O antídoto que eles propõem está justamente na combinação de vários elementos que a gente já mencionou aqui. Primeiro, ter um framework conceitual explícito, detalhado. Os 6Cs com as progressões claras, os 4 elementos de design, as condições sistêmicas que são necessárias para a mudança acontecer em larga escala. De clareza do modelo. Exato. Segundo, ter uma infraestrutura de colaboração bem robusta, com a investigação colaborativa como motor e processos como a moderação conjunta para avaliar a qualidade do trabalho dos alunos e também dos designs de aprendizagem. A estrutura para colaboração. Isso. E, talvez o mais importante, um foco constante em aprender com a própria prática e com a rede global de parceiros que estão enfrentando os mesmos desafios. É essa combinação de clareza de visão, estrutura de apoio e aprendizado contínuo e conectado que busca garantir a profundidade e evitar a armadilha da sereia. Faz sentido. A estrutura e a colaboração como mecanismos de defesa contra a superficialidade. Mas o cenário não depende só das escolas, né? O material também aponta que a trama se complica por causa de fatores externos gigantescos. Sim, 2 grandes desafios externos são destacados como complicadores bem sérios. Primeiro, a crescente desigualdade social, mostrando como a concentração de pobreza e a segregação dificultam demais a missão de oferecer oportunidades iguais para todo mundo. A equidade se torna ainda mais urgente, mas também fica mais difícil de alcançar nesse contexto. Com certeza. E o segundo desafio? O segundo é o futuro digital imprevisível e avassalador. A explosão da inteligência artificial, as plataformas digitais onipresentes, a capacidade de conectar multidões globalmente, como o Andrew McAfee e o Eric Brynjolfsson descrevem naquela ideia da segunda era das máquinas, tudo isso cria um contexto radicalmente novo, para o qual a gente precisa preparar os jovens. Desafios colossais mesmo. E qual a resposta da aprendizagem profunda para eles? Como essa abordagem se posiciona diante da desigualdade e dessa revolução digital toda? Olha, diante da desigualdade, a resposta deles é reforçar e aprofundar essa hipótese da equidade que a gente falou antes. Ou seja, usar a busca pela excelência na aprendizagem profunda como a principal ferramenta para combater a iniquidade. A ideia é oferecer o melhor tipo de aprendizagem justamente para aqueles que mais precisam, em vez de só dar abordagens remediadoras, que muitas vezes acabam estigmatizando. Atacar a iniquidade com excelência, como eles dizem. Exatamente.
Claro, eles reconhecem que isso precisa vir junto com investimentos sociais mais amplos em saúde, moradia, segurança. O exemplo do distrito de Linwood, na Califórnia, que atende uma comunidade de altíssima pobreza e conseguiu taxas de graduação elevadas, ilustra bem essa combinação: foco pedagógico intenso com forte apoio social. Uma abordagem integrada. Sim. E em relação ao futuro digital, o argumento é que os 6Cs se tornam ainda mais cruciais, não menos. No mundo inundado de informação, de interação digital, habilidades como pensamento crítico para avaliar fontes, comunicação clara em múltiplos formatos, colaboração eficaz em ambientes virtuais, criatividade para resolver problemas inéditos. Tudo isso fica mais importante. Muito mais. E tudo isso ancorado em caráter e cidadania. Seriam as competências humanas essenciais para navegar essa complexidade toda. A aprendizagem profunda nesse sentido não prepara contra a tecnologia, mas sim para interagir com ela de forma produtiva, ética, capacitando os jovens a se conectarem e contribuírem para essa multidão global de conhecimento e inovação que o McAfee e o Brynjolfsson descrevem. Entendi. Então, a aposta central, apesar de todos os desafios internos e externos, é que focar nessas competências humanas essenciais, mudar a cultura da escola e abraçar a equidade como motor é a melhor preparação que a gente pode oferecer para um futuro que é, no mínimo, incerto. Exatamente. A conclusão que emerge das fontes é bem essa. No mundo volátil, imprevisível que eles chegam a comparar com nascer na selva, olha que forte, estar equipado com os 6Cs, ter um senso de propósito claro e saber como colaborar com os outros é a melhor aposta, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Faz sentido. E as descobertas que eles relatam da prática dessas escolas todas reforçam isso. Ver jovens motivados por ajudar a humanidade, a importância vital de conectar a vida e o aprendizado, o poder do trabalho conjunto, o papel central do caráter, da cidadania e da criatividade como catalisadores, o reconhecimento dos jovens como agentes de mudança e essa estratégia de combater a iniquidade com excelência. A esperança final, como eles colocam no livro, é que aprendizes profundos herdem o mundo. Uma visão poderosa e, de certa forma, até otimista, né? Apesar de reconhecer a dureza da realidade. Bom, exploramos hoje essa proposta da aprendizagem profunda. Uma tentativa bem ambiciosa de reconfigurar a educação em torno dos 6Cs com a equidade como um pilar central e essa necessidade de uma mudança cultural sistêmica. Tudo baseado nas ideias e nas experiências práticas do Fulham, da Queen, da McEachin e da rede NPDL. Isso é que motiva essa busca, né? Ligada ao desengajamento e à complexidade crescente do nosso tempo. Detalhamos o que são as 6 competências globais e o que as diferencia de outras listas. Mapeamos os 4 elementos essenciais para desenhar essas experiências: as práticas, as parcerias, os ambientes e a tecnologia. E discutimos tanto as armadilhas como a superficialidade. Da sereia. Exato, quanto o potencial transformador, especialmente quando a gente olha pela lente da equidade e da preparação para um futuro que, com certeza, é desafiador. Fica então uma provocação para a gente refletir. Neste mundo que exige tanto de nós, que demanda todas as nossas capacidades humanas, como nós podemos, talvez hoje mesmo, dar um pequeno passo para cultivar intencionalmente uma dessas 6 competências no nosso próprio dia a dia? Seja a criatividade para olhar um problema antigo de um jeito novo, a cidadania ao nos engajarmos com a questão complexa da nossa comunidade, ou a colaboração ao buscarmos ou oferecermos apoio no nosso trabalho, no nosso estudo. Uma pequena ação. É. Algo para levarmos conosco. Agradecemos a companhia nesta análise detalhada. Até a próxima.